Bom, e para começar, que tal uma sugestão de passeio aí para o seu fim de semana, né? Pois aí, esse passeio é espetacular. Para você que gosta de cultura e muita história, vale a pena ir bem ali, em Penedo. É uma cidade que é tombada pelo Patrimônio Histórico Nacional e esse é o nosso embarque imediato de hoje. Hoje você vai conhecer um pouco mais da cidade que é tombada pelo Patrimônio Histórico Nacional e que é repleta de construções da época do Brasil colonial. Estou falando da cidade de Penedo e é daqui que o nosso embarque histórico é agora, é imediato. Penedo fica a 160 quilômetros de Maceió. Penedo é a cidade mais antiga às margens do Rio São Francisco e também uma das mais importantes fontes históricas do Brasil. Esses penedos, que são rochas que deram nome à cidade, eles testemunharam a luta contra os holandeses, que queriam dominar a região em 1637. E foi por aqui, nessa parte, que teria começado a cidade de Penedo. As marcas deixadas pelos colonizadores portugueses e holandeses e pelos missionários franciscanos podem ser vistas em toda a arquitetura barroca espalhada pela cidade. Maravilha, hein? Tô gostando bastante, tem vários pontos turísticos, né? Igrejas, entendeu? O pessoal local deveria valorizar mais, né? Essas culturas aqui. Tem um contexto histórico grande, né? As construções, né? E como eu trabalho com arte na minha cidade, o que me chama a atenção foi aqui a Casa de Artes. Eu entrei ali para dar uma olhada, pinturas maravilhosas, artistas sensacionais. E assim, o que eu senti também é que é pouco valorizado aqui na cidade, infelizmente. São muitas opções para visitar em Penedo. Se estiver com disposição, siga a pé pelas ruas de paralelepípedo e entre no clima da região. O Oratório da Forca data de 1769. Na época, o condenado passava a última noite dele aqui nesse oratório. Os soldados rezavam e ainda cantavam hinos sacros. Essa igreja de Nossa Senhora da Corrente demorou 45 anos para ser construída. Só ficou pronta em 1765 e pertenceu à família Lemos. O altar e o altar-mor foram feitos em madeira de lei e banhados a ouro. O piso lembra um imenso tapete com ladrilhos ingleses. Os azulejos policromados vieram de Portugal. Por que Nossa Senhora da Corrente? Bom, existem 3 versões, né? Da igreja chama-se Nossa Senhora da Corrente. A primeira versão é que em 1720 que era um pequeno oratório dos pescadores. Na época não existia aquele caso ali na frente. Toda vez que o Rio São Francisco sofria suas enchentes, derrubavam o pequeno oratório dos pescadores. Foi aí que eles fizeram uma promessa, que se o rio enchesse e não derrubasse o oratório deles, ele danificaria aquele oratório e tornaria uma capela maior. A promessa deles foi aceita, mas aí eles não tiveram condições financeiramente para concluir sua promessa, para cumprir sua promessa, e passou adiante para uma família portuguesa chamada Lemos. Essa família levou 45 anos para tornar o que essa igreja é hoje. Aqui na igreja Nossa Senhora da Corrente tem um espaço que cabiam de 3 a 4 escravos, que eles ficavam esperando a carta de alforria, olha só, da família Lemos. E à noite, quando a igreja estava fechada, eles circulavam por aqui livremente.
Na época, essa família Lemos era uma família abolicionista. Elas davam carta de alforria falsa para os escravos. Os escravos fugiam de outras regiões, né, até mesmo da Ultramar, Queixá de Sergipe, e vinham para cá pedir ajuda à família Lemos aqui. Dentro desse cubículo, na época, cabiam de 3 a 4 escravos, no período de 24 a 48 horas. Era o tempo suficiente que a família Lemos tinha para providenciar uma carta de alforria falsa e dar para eles seguirem a vida em liberdade. Em 1859, Penedo recebeu a visita do imperador Dom Pedro II, que teria assistido uma missa na igreja de Nossa Senhora da Corrente. Passou por aqui em 1859, assistiu a missa aqui na igreja particular da família Lemos e em seguida pernoitou lá por uma noite aqui no Museu do Paço Imperial. A cidade possui várias igrejas seculares. Esta aqui é de Santa Maria dos Anjos, com esculturas de olhos marcantes, era a visão dos escravos responsáveis pela obra. No próximo embarque imediato, a gente continua por Penedo. Vamos conhecer o Paço Imperial, a tradição dos santeiros da região, o Teatro 7 de Setembro e ainda aprender a fazer uma deliciosa receita. Até a próxima semana! Tá aí, muito bacana, dá gosto da gente assistir uma reportagem assim, vontade de conhecer ainda mais um pouquinho de Penedo. A gente sabe fazer, viu? Parabéns aí, parabéns à Aninha também pela Para que edição. sair do estado, se tem muitas coisas legais para se conhecer aqui, e Penedo é considerada a Ouro Preto do Nordeste. Que bom.